Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 1, Coluna e Base da Verdade. Autor, Esdras Ma. Título da semana 3, A Igreja, o grande mistério da piedade. Terça-feira, ler com oração 1 Timóteo 6,12, que diz: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Tomar posse da vida eterna. Chegamos ao quarto item, a vida. A vida é o que vincula aquilo que é objetivo com o que é subjetivo. Que vida é essa? É a vida eterna de Deus, a vida incriada, incorruptível, indestrutível, imortal, a vida de ressurreição. Essa vida é uma vida que nós não tínhamos, mas recebemos. Louvado seja o Senhor. Temos nossa vida humana, mas no dia em que recebemos Jesus Cristo, recebemos a vida eterna de Deus. Quero salientar, amado leitor, que esses 7 itens que mencionamos compõem a coluna e base da verdade, sendo os elementos constituintes que mantêm uma igreja sólida e firme até a vinda de nosso Senhor. Sem esses itens, a igreja deixa de ser a coluna. Meu sentimento diante do Senhor é que, apesar de não sermos um grupo grande, de não termos muito poder humano, político e social, recebemos uma comissão de Deus. Essa comissão que Deus nos deu, falo com muito temor, tremor e humildade, é a de ser coluna e base da verdade. Atualmente, enquanto a maioria abraça outro tipo de evangelho, como o evangelho da prosperidade, do imediatismo, do politicamente correto, Deus nos escolheu para manter nossa posição e dar o testemunho como uma coluna que pode ser vista de longe, com uma base sólida das verdades da palavra fundamental. Tal coluna é uma expressão que sustenta a verdade para todos verem. Portanto, esses itens são os constituintes da coluna e base da verdade. Eu rogo a todos que deem atenção a isso. Todos precisamos unir-nos nesse tempo de batalha final em que o Senhor está edificando o seu corpo a fim de preparar a noiva e obter seu exército que lutará a última batalha, a batalha de Armagedon. Conclamo os jovens para terem uma vida normal, seja acadêmica, profissional ou familiar. A Bíblia nos diz que 2 estarão no campo e 2 estarão no moinho, ou seja, levarão uma vida normal. Todavia, enquanto levam uma vida normal, vocês estão conscientes de seu chamamento e missão. Deus está chamando os jovens santos para formar seu exército. Discorreremos agora sobre alguns versículos com respeito à vida. Uma coisa é ter a vida eterna, outra é tomar posse da vida eterna. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. 1 Timóteo 6,12. Tomar posse é estar conectado com a vida eterna, tendo o seu viver governado por ela. A vida eterna não é meramente algo que você recebeu e deixou ali no caminho, em uma gaveta. Não. Você vive pela vida eterna e desfruta todos os recursos que ela lhe oferece. Quando as pessoas tocam em você, tocam na vida eterna. Vemos também que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 19. Tomando-se em contexto o versículo 17, Paulo fala para aqueles que confiam nas riquezas e acham que têm uma vida boa por ter dinheiro. A expressão, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, pode ser mais bem traduzida para
a fim de se apoderarem da vida que é realmente vida. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês podem achar que a vida no mundo, com muitos bens materiais, é uma vida boa. Mas isso não é a verdadeira vida. A vida que é realmente vida é a vida eterna. E nós temos essa vida. E ainda, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Essa é a vida eterna, imortal, indestrutível, a vida incorruptível manifestada mediante o Evangelho. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Tito, capítulo 1, versículo 2. Querido leitor, a vida eterna, que faz parte da coluna e base da verdade, é um dos elementos da vacina contra a iniquidade no tempo da degradação. Tudo é corruptível, destrutível, mortal, tudo desaparece. Só a vida eterna de Deus permanece para sempre. Aleluia! Pergunta de hoje: qual é a diferença entre ter a vida eterna e tomar posse da vida eterna? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.